E nós queremos ter uma conversa aqui com vocês hoje. Tá? Vamos ler algumas escrituras, vamos contar algumas histórias, né? Mas vamos, na verdade, estar passando um tempo juntos aqui. Nós vamos estar falando sobre ancorados na palavra. E eu gostaria, então, que você preparasse a sua Bíblia aí, para que você tivesse conosco, participando desse momento aqui. O que eu e Leslie vamos fazer é que a gente vai estar interrompendo um ao outro, tá? Então, quando ela tiver um negócio para falar, ela vai me interromper. Quando eu tiver um negócio para falar, eu vou interrompê-la. Mas tudo bem, a gente não está brigados, tá? Tá tudo jóia. É simplesmente que a gente combinou de interromper um ao outro, tá certo? Então, pode ficar tranquilo que essa interrupção mútua foi programada, tá bom? Mas então, vamos ao que interessa. Nós estamos falando aqui sobre ancorados na palavra. Nós vivemos um mundo e vivemos um momento conturbado. Essa é a realidade na qual nós nos encontramos. De qualquer maneira que você olhe, para qualquer lado que você olhe, o que nós encontramos é muita coisa que não está acontecendo, talvez da maneira como nós esperávamos que fosse acontecer. E aí nos resta a pergunta: o que é que há de ser de mim? E quando eu estava pensando sobre o que nós podemos compartilhar com um grupo de pessoas, muitos dos quais têm perseverado por muitos anos, muitos que têm passado por várias provações e têm vencido, e têm superado, e têm andado com Deus por décadas, muitos aqui presentes nesse grupo. E aí nós pensamos em fazer algo. Nós vamos dividir isso aqui em 3 partes. E cada uma das partes vai ter um tema. E o tema para cada uma delas vem de uma canção antiga que nós cantávamos. E que muitos de vocês vão se lembrar dessas canções. E o primeiro ponto pelo qual a gente vai estar falando hoje à noite é sobre ancorado num rochedo firme. Eu não sei, mas muitos de vocês devem se lembrar de uma canção que eu acredito que é de Miriam Mondon. Alguns de vocês se lembram dela. E essa canção dizia assim: estou ancorado num rochedo firme. Se lembram dessa canção? Em meio à tempestade, as ondas vou resistir. Refúgio para minha alma, que é segura e feliz, pus minha âncora num rochedo firme. Sabe, nós vivemos num mundo, meus amigos, onde muita coisa acontece. Muita coisa tem acontecido. Nós estamos sendo bombardeados por todas as partes, desafiados. E o grande desafio que nós sofremos é o desafio de permanecer firmes na palavra de Deus, em meio a tanto barulho ao nosso redor. Tem barulho de ideias políticas, tem barulho de injustiça social, tem barulho de discriminação racial, social, sexual, tem inflação e dificuldades financeiras, tem incerteza sobre o futuro, tem pandemia. E em meio a tudo isso, todo esse barulho, o que é que nós estamos fazendo? Como é que está a nossa fé? O que tem acontecido conosco? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 4. E lesse comigo agora, a partir do versículo 10. Então, se você tiver sua Bíblia aí, abra aí, por favor, em Efésios 4, e nós vamos ler a partir do versículo 10. E diz assim, no versículo 10 de Efésios 4: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos, você e eu, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado. Até que todos nós aqui, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, conhecer a Cristo como ele realmente é, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, sermos como Cristo, amadurecermos. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo falando do plano que Cristo tem para nós, como ele tem levantado diferentes pessoas em diferentes situações para nos equipar, para que possamos crescer e alcançar a plenitude de Cristo. No entanto, ele fala, o grande propósito é que a gente não seja mais como criança. E aí é onde a grande pergunta que eu tenho hoje para cada um de nós. A quantas anda a minha fé? Eu tenho amadurecido ao longo do tempo? O caminhar, as dificuldades, os obstáculos, as situações que eu tenho vivido por anos, por décadas, têm me ajudado a amadurecer? Ou eu ainda permaneço infantil? Muitas vezes levado de um lado para outro, como que por uma onda. E aí vem a onda política, é essa que eu vou. E vem a onda da justiça social, é essa que eu vou. E vem a coisa da discriminação racial, social, econômica, sexual, e é por essa que eu vou. E aí vem a dificuldade financeira e isso me abala. E aí vem a incerteza do futuro, com quem que eu vou estar, se eu vou ficar sozinho. E aí vem a pandemia. E as situações não vão parar por aí. Na verdade, se a gente achar que a vacina vai resolver o problema, deixa eu te dizer, não vai resolver o problema. Sabe por quê? Porque a gente sabe que esses vírus, eles mudam, são mutantes. E mesmo que a gente consiga vacina para resolver todas as mutações do coronavírus, outros vírus vão surgir, outras situações vão aparecer. E a grande questão é, onde é que eu estou ancorado? Âncora é algo que quando ela prende em algo firme, quando uma embarcação, os marinheiros jogam aquela correia com aquele pedaço de metal pesado, muito durável, e ela realmente encontra no solo do mar um ponto onde ela pode se prender, essa embarcação fica estável, independentemente de quanto a maré se altera. Não importa se a onda subir, baixar, se a maré subir, baixar, ele vai estar firme, ancorado num rochedo firme. A questão para mim e para você hoje é, onde é que tenho jogado a minha âncora? Vem uma notícia, vem uma situação, vem um negócio novo na nossa sociedade, e é nessa onda que eu vou? Ou eu fico firme no rochedo que é a palavra de Deus? Muitas vezes, e essa é um grande desafio que todos nós temos, é o desafio de não nos deixarmos levar pelas nossas emoções. Nós somos muitas vezes controlados por nossas emoções. A gente tem aí vários mecanismos que são usados de várias formas por pessoas, por empresas, por políticos, que têm o objetivo de balançar
as nossas convicções. E muitas vezes, ao invés de nos ancorarmos na palavra de Deus e permanecermos por causa disso firmes, nós acabamos sendo jogados por diferentes ondas e isso nos torna instáveis. Instáveis emocionalmente. Uma notícia ruim que nos bombardeia nos faz emocionalmente ficar abalados. Um desafio com a família, talvez a saúde de algum ente querido, nos abala. Talvez a falta de um parceiro, de uma parceira, nos abala. Talvez seja a situação econômica, nos abala. Nós temos sido abalados por isso, ou as promessas de Deus e a sua palavra têm nos sustentado? Eu gostaria agora de dar a palavra para a Leslie e ela vai compartilhar algo aqui. Amém. Falando sobre ficar abalado, ficar levado pelas emoções, levado pelas situações que estão acontecendo no mundo, quando eu imagino que Alcide sentiu igual, ouvindo essa introdução que a Daisy fez, que eu vou te dizer, Daisy, isso foi a introdução melhor de nossas vidas. Eu fiquei pensando, eu quero conhecer esse casal? Cadê esse casal? Porque quando você fala sobre 30 anos de caminhada, de coisas que a gente tem feito, eu fiquei pensando, uau, eu sou tão grata que eu fiquei firme. Eu sou tão grata que eu não caí da fé, que eu não fiz uma decisão terrível por causa de emoções. E olha, na introdução que a Daisy fez, foi quase como o Facebook. Ela só falou das coisas boas, graças a Deus. Mas para cada coisa boa que ela falou, vocês podem contar que nós tivemos desafios também. Eu me lembro que uma vez eu fiz um estudo pessoal, no meu tempo com Deus, nos livros de 1º e 2º Reis. Se você lê naqueles livros, no Velho Testamento, você vai ouvir as histórias dos reis de Israel e de Judá. E você vai ouvir as coisas boas que eles fizeram para Deus e as coisas, as situações onde eles traíram Deus, desobedecerem a Deus. E eu me lembro, eu ainda era solteira quando eu fiz esse estudo. Eu me lembro pensando, Deus, eu quero que uma história seja escrita sobre minha vida, que vai inspirar outras pessoas. Então, eu digo para você, que está aqui hoje à noite, como seria a sua introdução? Como seria as coisas que serão faladas de você? Sua vida vai inspirar uma outra pessoa? Sabe uma coisa? Sempre quando a gente vê na televisão a história de uma biografia de uma pessoa, a gente pensa, uau, que vida que essa pessoa levou. Quase nunca a pessoa, enquanto está vivendo, está pensando,
Ah, minha vida é demais. Minha vida vai inspirar os outros. Minha vida é incrível. Não, a pessoa vai vivendo a vida. E são as outras pessoas que olham para essa vida e pensam: uau, essa vida vai inspirar os outros. Sua vida, onde você estiver na sua vida, na sua caminhada hoje, você pode ser que nem um daqueles reis no livro de primeiro ou segundo reis. Alguns deles não começaram muito bem. Alguns deles estavam louvando os outros deuses e seguindo as práticas dos povos que não seguirem a Deus. E alguns deles viraram o jogo e começaram a fazer coisas incríveis para Deus. E tem histórias vice-versa, onde a pessoa começou super legal e acabou indo mal. E tem algumas histórias um pouco mais parecidas com nossas. Um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas constantemente indo na direção de Deus. Então, eu fico pensando sobre todos vocês que estão ouvindo, que estão aqui hoje. Talvez você está numa vale na sua vida. Amém! Isso quer dizer que a montanha está na frente. E alguns de vocês talvez estão na montanha. Se prepare, talvez um vale está chegando. Mas isso não quer dizer que a gente vai desviar de Deus, que a gente vai cair no brejo, que a gente vai acabar com toda a nossa história até agora. Precisamos prosseguir na direção certa, sem ser abalado por causa do vento, por causa do mar, por causa da crise, por causa das ondas, da moda da sociedade. Temos que andar de uma forma constante, sempre indo cada vez mais próxima a Deus e decidindo. Eu quero que eles pudessem escrever coisas incríveis sobre minha fé, sobre minha obediência e sobre meu relacionamento com Deus. Amém. Muito obrigado, Leslie. Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Só para terminar esse primeiro ponto nosso aqui, no versículo 34 de Mateus 24, Jesus, que falava aqui com aquele pessoal todo, e ele falava sobre o fim das coisas, e ele disse o seguinte, em Mateus 24, versículo 34, eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você acredita nisso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Já teve pandemia no passado e passou. Essa pandemia agora vai passar. Talvez nós tenhamos algumas outras e vão passar. Situação financeira, desde que eu me conheço por gente, e eu não sou mais criança, já estou indo aí para próximo de 60 anos de idade, desde que eu me conheço por gente, o Brasil teve crise financeira. E olha, não vai parar de ter crise. Às vezes melhora, às vezes piora. Questões sociais vão existir. Isso tudo passa. A terra e os céus vão passar. Mas as palavras de Cristo jamais passarão. Você acredita nisso?
A palavra de Deus, a Bíblia, os ensinamentos de Jesus são mais fortes para você do que nunca na sua vida? Mais fortes do que quando você se tornou cristão? Você acredita mais na palavra de Deus? Tem mais confiança no que Jesus falou? Tem mais firmeza nesses ensinamentos do que nunca na sua vida? Isso é estar ancorado num rochedo firme, meus irmãos. Isso é viver uma vida onde as ondas vão bater, mas você está ancorado. Vai subir um pouco, vai baixar um pouco, mas você vai estar estável. Você não vai ser levado pela onda. Você vai permanecer firme, porque você está ancorado na palavra de Jesus Cristo. O segundo ponto sobre o qual nós queremos falar hoje é: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu acho que todos aqui sabem daquela canção, né? Isaías 40:31. Os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, e por aí afora. Voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam, porque o Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam nesse mundo, e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Deus eterno vão permanecer firmes. Nós cantamos isso. Mas é assim mesmo que você se sente? Tem momentos que a gente vai se sentir meio fraco, né? Em Isaías 40, o que estava acontecendo, se você puder abrir sua Bíblia lá, em Isaías 40, e a gente vai ler alguns versos desse capítulo aqui, para a gente poder saber o que estava acontecendo aqui, né? Isaías 40, no versículo 1, diz assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Ou seja, Deus estava dizendo isso para Isaías. Ele queria que o povo fosse consolado. Ele diz no versículo 2: encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Ou seja, ok, vocês foram punidos, mas está chegando no fim isso aí. Versículo 3, uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Nós estamos falando aqui de João Batista, que viria no futuro preparar o caminho para o Senhor, para Jesus Cristo. E ele continua falando aqui. Então, na verdade, era um sermão, era um capítulo de encorajamento. Ele queria encorajar o povo. E ele continua, versículo 10 do mesmo capítulo, ele fala assim: o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa. Quem está em controle, meus amigos, não é o governo do fulano ou do Beltrano. Quem está em controle é Deus com o seu braço forte. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, versículo 11. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Estamos falando aqui do poder do Deus que nós servimos. Nada é comparável com ele. E ele continua, e no versículo 25 diz: com quem vocês vão me comparar? Com o político A, B ou C? Com o blogueiro ou a blogueira YZ? Com essa celebridade? Com essa situação boa ou essa situação ruim? Quem se assemelha a mim? Deus pergunta. Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Versículo 26.
Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Meus amigos, nós temos um número maior de estrelas no universo do que a quantidade de grãos de areia aqui na Terra. Se você consegue imaginar isso. E Deus sabe o nome delas todas. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Versículo 27. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você reclama, ó solteiros de São Paulo, de BH, do Rio de Janeiro, de Recife, de Goiânia, de Brasília, de Ribeirão Preto, de Belo Horizonte, de Salvador? Por que você reclama? Ou por que se queixa? Ó Israel, o Senhor não se interessa pela sua situação? Será que é isso? O meu Deus não considera a minha causa? Será que é isso? Não. E aí ele dá a receita de viver uma vida que vale a pena ser vivida, de ter força para caminhar a cada manhã. Está no versículo 31, e que nós cantamos naquela canção. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se formos depender só de nós, o que vai acontecer é o que ele fala no versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Um dos maiores heróis que eu tenho na Bíblia é um cara que você não vê muita pregação sobre ele. O nome dele era Caleb. E esse cara é meu herói porque com 80 anos de idade, esse cara chegava e falava, me dá essa parte da terra porque eu vou tomá-la. Eu acredito no poder de Deus e ele vai me dar esse pedaço de terra. 80 anos de idade. É meu herói porque eu quero chegar com 80 anos de idade olhando para Deus, enxergando o Todo-Poderoso. Não as minhas limitações. Meu corpo está se acabando, meus cabelos já se acabaram. E o corpo está indo para o brejo. Mas o espírito pode ser o espírito melhor do que o de um jovem que não tem a Deus. O jovem que não tem a Deus vai se cansar, vai ficar exausto, vai tropeçar, vai cair. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você tem tido as suas forças sendo renovadas? Esse é o grande desafio para nós. Ter nossas forças renovadas. Em que áreas da sua vida você tem perdido a força e precisa de renovação? Quais são as áreas? Você consegue se ver nesse capítulo 40 de Isaías? Onde é que você está? Você está olhando para Deus ou você está olhando para situações em que você está envolvido aqui? Eu vou deixar a Leslie compartilhar um pouquinho agora e depois eu vou voltar. Eu vou tentar compartilhar rapidamente minha tela, porque eu quero mostrar algo para vocês. Um ditado sobre força, que eu achei muito interessante. E fala muito sobre as forças que nós temos. Olha só, escuta bem. Os tempos difíceis criam homens fortes. Os homens fortes criam tempos fáceis. Os tempos fáceis criam homens fracos. E os homens fracos criam tempos difíceis. Em que tempo você está na sua
no seu relacionamento com Deus, você é aquele homem ou aquela mulher forte que está criando tempos mais fáceis porque você está fazendo uma boa situação para todo mundo? Ou talvez você está num momento onde os tempos são fáceis e você ficou fraco. Sabe, eu fico pensando sobre aqueles tempos iniciais na igreja de São Paulo. A gente não tinha uma situação fácil. A igreja era pequena, a gente precisava evangelizar muito para poder crescer. Servimos muito na igreja. Eu me lembro como jovem solteira, eu não estive em quase a maioria dos cultos, porque a gente queria os novos cristãos nos cultos e as pessoas mais velhas na fé. Eu tive 3 anos de cristã naquela época. Eu estava na aula das crianças. E olha, eu nem era mãe naquela época, mas eu precisava servir com as crianças para que as mais novas na fé pudessem ficar no culto. Os tempos não eram fáceis, mas eu me lembro que os tempos eram bastante divertidos. E a gente tinha um ambiente de família na igreja. Falar a verdade, quando os tempos são um pouco mais difíceis, eu acho que a gente tem menos tempo para reclamar, para ser egoísta, para ficar fazendo nossas coisas pessoais, porque em tempos difíceis a gente precisa levantar para fazer o certo. Também tem um provérbio que diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Nossa, eu me lembro quando eu li esse provérbio, eu pensei, uau, em tempos difíceis eu preciso ser mais forte ainda. Eu não posso ser fraca. O tempo requer que eu vou ser forte. Pense em você. Você é o tipo de pessoa que os outros precisam vir constantemente para encorajar e encorajar e encorajar? Ou você é o tipo que você vê uma necessidade, você também tem necessidades, mas a necessidade ao seu redor é maior. E você levanta, e você vai e você serve. E no fim do dia, você vai deitar na sua cama feliz e sabendo que você fez o certo aquele dia. Eu me lembro de muitas vezes voltando de nosso ministério lá na USP, ou de um bate-papo de solteiros, ou servindo de alguma forma os casados, e voltando para casa cansada, porém feliz. Muito feliz, porque a gente estava servindo, a gente sentia que a gente era útil. E mais uma coisa para falar sobre isso, sobre força. Eu lembro que quando nossos filhos eram adolescentes, às vezes eu ouvia deles durante a época de verão, quando não tinha tanta estrutura na vida deles, porque estavam de férias, né?
e minha filha iria chegar dizendo: mãe, não tem nada para fazer. E eu começava a falar, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, você podia fazer isso. E eu fui nomeando todas as coisas que ela podia fazer. Ah, eu não quero, tudo isso é chato. E eu cheguei à conclusão que não era tanto que não tinha nada para fazer, mas faltava motivação da parte dela. Quando você está numa situação desafiante, você fica sentada ou sentado esperando que outro vai chegar e falar para você o que é necessário para fazer, ou você se levanta vendo as necessidades, pensando nos seus talentos e chegando com soluções. Para mim, como uma pessoa que eu me considero uma pessoa criativa, se eu não tiver um projeto, se eu não tiver um chamado, eu murcho completamente. Eu preciso de algo para colocar minha vida dentro daquela coisa. Eu preciso de sentir útil. Sem isso, realmente eu vou procurar fora da igreja maneiras que eu possa sentir útil. Vocês que são solteiros, eu quero muito te encorajar. Vocês têm mais tempo, vocês provavelmente têm mais energia do que os casados e vocês têm mais oportunidades de ser aquelas pessoas que podem levantar e falar: eu quero fazer algo especial para Deus. Eu quero começar um projeto. Eu quero servir. E tomara que depois de ouvir essa aula hoje à noite, se está faltando uma direção, um sentido de força na sua vida, talvez você está um pouco desanimado, que você vai pensar de uma forma diferente. Que você vai chegar para o líder do seu ministério e dizer: eu quero fazer algo, eu tenho algumas ideias, eu tenho percebido essa necessidade e essa necessidade. O que você acha sobre essas ideias? Nossa, o que eu faria para ter pessoas solteiras falando isso para mim? Eu ia ficar super feliz. Mas sabe, eu quero muito te encorajar. Deus vai te dar a força. E quando a gente está num modo de servir, coisas como depressão, desânimo, lutas com pecados, elas desaparecem. Por quê? A gente está focado em Deus. Amém? Eu gostaria de contar uma história aqui que aconteceu comigo. E Deus, obviamente, vai nos discipulando ao longo de nossas vidas. E se a gente for um pouquinho esperto, a gente vai se ligar e vai tentar aprender com essas coisas que Deus quer nos ensinar. Quando eu tinha 39 anos de idade, isso foi no final do ano de 2003, nós decidimos que seria um momento importante para nós mudarmos para os Estados Unidos, porque Leslie já estava fora dos Estados Unidos por 18 anos, a mãe dela estava doente, problemas de saúde, e não tinha ninguém onde ela morava que pudesse cuidar dela. Então era um momento para a gente mudar para lá para poder ficar mais perto da mãe dela. Mudamos para lá, para a cidade de Seattle, no estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos, divisa lá com o Canadá.
E aí, quando chegou lá nos Estados Unidos, obviamente, eu precisava de emprego. E aí eu fui atrás de algo na minha área. Tinha trabalhado muito tempo, ou um tempo razoável, em academias aqui no Brasil. E eu falei, bom, é isso que eu vou tentar fazer lá. Eu tenho um curso superior na área de educação física. É isso que é necessário no Brasil. E comecei a procurar lá sobre nessa área para ver uma academia que eu poderia começar a trabalhar. O problema é que haviam alguns requisitos lá que eu não tinha. Ainda que eu tivesse um curso de 4 anos na área de educação física, eu precisava de uma determinada certificação. Tinha um exame que eu precisava tomar e eu precisava fazer aquele exame, passar, para poder ter essa certificação e poder trabalhar numa academia, como personal trainer, como alguém que pudesse instruir. E minha atitude foi ruim. Minha atitude foi, que isso? Eu sou formado em educação física, 4 anos estudando numa boa universidade. Deus, o que você está fazendo, Deus? Todos esses anos que eu te servi, que eu deixei a minha carreira para servir no ministério, fui para o continente africano para ajudar, e agora, Deus, você nem me ajuda a trabalhar na minha área? E meu coração ficou bastante magoado e amargo com essa situação. E eu bati o pé e falei, não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. E realmente fui fazer outra coisa. Trabalhei como motorista de ônibus. Deixei a minha área. Só que os anos foram passando e o que estava acontecendo é que eu estava ficando mais insatisfeito. E ficando insatisfeito, não porque eu não poderia trabalhar na minha área, mas porque eu não queria pagar o preço para poder trabalhar na minha área, que era estudar e ir tomar esse exame e passar para poder me certificar e começar a trabalhar na minha área. Nós chegamos lá em 2003 e até chegamos lá no finalzinho de 2003, início de 2004, e eu só fui voltar a trabalhar na minha área em março de 2008, ou seja, 4 anos depois. 4 anos e eu ali. Não, isso não está certo. Magoado com Deus e com a minha situação, e achando que Deus era o culpado da situação em que eu estava vivendo. Muitas vezes nas nossas vidas, o que acontece é que nós desejamos algo, nós queremos algo. Eu vou citar um exemplo aqui. Talvez essa não seja a sua situação, mas tem uma outra situação. Mas vamos imaginar que alguém deseja se casar. Não, Deus, eu gostaria de me casar, Deus. Por que é que você não tem me dado a pessoa que eu gostaria para me casar? Deus, eu tenho pagado o preço, Deus, eu tenho sido fiel, Deus. Eu tenho trabalhado duro no teu reino. E nem isso você me dá? Alguém para servir de companheiro, de companheira para mim? E nós ficamos amargos ao invés de olharmos e pensarmos, espera aí, o que eu preciso de fato mudar para alcançar isso aí? Será que meu caráter não está sendo atraente como eu poderia ser? Será que a minha personalidade não está sendo a personalidade que vai atrair outras pessoas até mim? Será que talvez eu possa melhorar em algumas áreas na minha aparência física? Será que talvez eu tenha que ter expectativas mais altas para um trabalho ou para a minha educação e isso vai me ajudar a me tornar uma pessoa talvez mais atraente? Muitas vezes a gente quer algo, mas nós não queremos pagar o preço para alcançar aquilo. Olha que interessante o que aconteceu comigo. Chegou um determinado momento onde Leslie falou, Alcides, você está miserável trabalhando no que você está fazendo. Você precisa ir para a sua área. Você precisa voltar e fazer o que você precisa fazer, mas ir trabalhar na sua área.
E eu caí na real e falei, é verdade mesmo, eu preciso fazer isso. E o que aconteceu foi que eu comecei a estudar. Eu trabalhava em 2 locais, e aí o que eu fazia era, eu ia para o meu trabalho de manhã, e aí eu pegava ônibus para ir do meu primeiro trabalho para o meu segundo trabalho. E nessa viagem de ônibus, que levava aí quase umas 2 horas para eu chegar até o outro local, eu ia estudando. Fazia o meu outro trabalho, aí eu saía do segundo trabalho e ia para a biblioteca na cidade onde a gente morava. E estudava lá por mais 1h30, 2 horas, aí Leslie passava e me pegava da biblioteca e ia para casa. E eu fiz isso regularmente por 6 meses. Nesse período, olha o que aconteceu. Nesse período em que eu comecei a estudar, um amigo da igreja, que conhecia um outro irmão, num outro setor, que trabalhava num clube, lá na cidade de Belleville, Grande Seattle, que é referência nos Estados Unidos para se trabalhar com síndrome metabólica. Esse irmão lá, do outro setor, era médico nesse clube. E esse amigo meu do nosso setor na igreja falou para esse irmão de mim. E ele falou, olha, traz ele aqui para conhecer o clube. E eu fui conhecer esse clube, fantástico. Seria, assim, o lugar dos sonhos para se trabalhar nesse lugar. Mas eu estou falando, puxa, isso aqui seria demais, mas eu não tenho a minha certificação. Bati um papo com ele, ele me mostrou lá o clube, me mostrou o que normalmente acontecia, deixava de acontecer, como é que eles contratavam os personal trainers e por aí afora. Fiquei muito legal. Isso me deu mais força para continuar estudando. Até agora nada, continuei estudando. Aí o que aconteceu foi que, num determinado momento, ele me passa uma mensagem falando, olha, tem vagas para personal trainer aqui. Só que lembra que eu ainda não tinha tomado o exame. Estava estudando, mas não tinha tomado o exame ainda. E eu falei para ele, olha, eu tô para tomar o exame, tô para marcar o meu exame, só que ainda não tenho a certificação. Ele falou, olha, fala com o departamento pessoal. De repente eles vão dizer, olha, vem aqui para uma entrevista, não sei, fala com o departamento pessoal. E foi exatamente o que aconteceu. Liguei para eles e eles falaram, olha, vem para entrevista e se eles gostarem de você, fica na dependência de você ter a sua certificação para você trabalhar. E o que aconteceu foi exatamente isso. No dia 12 de março, eu fui para a entrevista. No dia 13 de março, eu fiz o exame e passei. No dia 14 de março, eu recebo uma ligação deles dizendo, olha, a gente gostaria que você viesse trabalhar aqui conosco. Num local de referência em todos os Estados Unidos, nessa área em que eu queria trabalhar. Olha o que Deus fez. Enquanto eu não dei o passo de ir trabalhar nas coisas que eu precisava trabalhar, nada estava acontecendo. Quando eu dei um pequeno passo, Deus abriu as portas. Escancarou as portas. E eu trabalhei nesse lugar por 6 anos até a gente mudar de volta para o Brasil. A história não para aí, não. Quando chegou aqui no Brasil, a coisa não estava caminhando na direção que eu gostaria que caminhasse, profissionalmente falando. Eu falei, bom, eu acho que a solução aqui para mim vai ser voltar para a escola, fazer o meu mestrado. Porque talvez a melhor solução aqui para mim seja eu ir dar aula em alguma faculdade. Fui para o mestrado. Entrei no mestrado com 52 anos de idade. 52 anos de idade no mestrado. Os meus colegas todos lá de mestrado tinham idade para ser meus filhos. Ralando lá, por 2 anos. Ralando. Imagine, você não ter estudado por tantos anos, agora ter que voltar a estudar. Terminou aquele antes mesmo de eu defender, uma oportunidade surgiu na Unip. Fui para a entrevista, me ofereceram a posição. Defendi e já estava com emprego lá nessa universidade. Agora, imagine essa situação.
Imagine que eu chegasse e falasse, ah, Deus, o NIP, eu queria dar aula na USP. Eu queria dar aula na UFG. O NIP, Deus, é isso que você tinha para me dar? Voltei aqui para Goiânia para servir a igreja, você me dá o NIP, Deus? Mas sabe que algumas vezes é isso que a gente faz. Eu vou dar o exemplo de novo com o mesmo que eu usei. Ah, Deus, o fulano? Não, o fulano eu não quero. Ah, fulano eu não quero. Eu quero aquele lá que é alto, bonito, tem curso superior, tem bom trabalho e é muito espiritual. Esse eu quero. Isso aqui que você está me dando eu não quero. E a gente acaba colocando algumas expectativas que não são reais para a situação em que eu me encontro. A verdade sobre mim é que não era real a expectativa que eu tinha. Se eu tivesse a expectativa, na verdade eu tinha uma expectativa real. O que é bom para mim agora é o NIP. Eu não tenho condição de dar aula numa universidade federal, numa universidade do nível da UFG, ou do nível da USP, ou Unicamp, ou seja lá o que for. Essa não é a minha realidade. Mas muitas vezes a gente bate o pé, faz bico. Se não é a fulana, eu não quero. Se não é o Beltrano, eu não quero. A gente diz que quer encontrar um companheiro, diz que quer encontrar uma companheira, mas a gente está completamente fora da realidade na qual nós mesmos nos encontramos. Se você quer uma companheira, quer um companheiro, vá atrás disso. Fale com uma irmã próxima, fale com o irmão próximo. Irmão, o que eu preciso mudar no meu caráter, na minha personalidade, fisicamente, que não é atraente? Que vai me ajudar? Que vai me colocar realmente numa posição onde eu vou fazer meu dever de casa para achar companheiro ou companheiro que eu desejo? E aí, coloca as expectativas onde elas devem estar. Não coloca a expectativa lá em cima quando eu próprio não paguei o preço para estar lá em cima. Eu quero aquele cara que tem um bom trabalho, que é formado, mas eu me acomodei com o trabalho, eu deixei a faculdade no meio do caminho e muitas vezes eu quero aquilo que eu mesmo não paguei o preço para ter. Então, muitas vezes, nós olhamos para Deus e reclamamos, quando na verdade o que nos falta é olhar para nós mesmos e lidar com as coisas que nós precisamos lidar. E ver que existe um trabalho que nós precisamos fazer para que Deus faça o trabalho dele. Deus abre as portas quando nós damos os passos na direção daquela porta. Se nós não darmos os passos na direção daquela porta, ele nem tem por que abrir a porta. Eu não estou nem caminhando naquela direção. Eu não sei se Leslie tem mais alguma coisa que ela gostaria de compartilhar a respeito disso. Rapidamente, eu só queria dizer que muitas vezes a gente deixa decepções do passado acabar com nossas esperanças do futuro. E a gente não deve fazer isso. Nossos futuros são bem abertos. E uma coisa que eu gostaria de dizer é que eu percebo que na igreja o nível de diversão entre os solteiros me parece que abaixou muito. Épocas atrás, a gente tinha muitas festas, e eu sei, nós estamos numa época de quarentena, de uma situação bem desafiante, mas eu acredito que a gente pode dar um jeito de achar maneiras de aprofundar nossas amizades, de encorajar um ao outro muito mais, de procurar namorar. Namoro não quer dizer que você vai casar. Vai namorar. Vai conhecer alguém. Seja mais próximo de alguém. Eu precisava namorar algumas pessoas para saber
o que eu queria, tanto quanto o que eu não queria. Mas a coisa legal na igreja é que você permanece amigos, mesmo se você namorou e não deu certo. E esse não dar certo é relativo. Eu me lembro que eu gostava do Alcides por 2 anos antes dele me chamar para ser namorada dele. Nossa, eu saí com muitas pessoas nesse tempo, inclusive Alcides. Mas foi um ótimo tempo para mim, porque eu podia apreciar os meus irmãos, encorajá-los e ver de perto o que eu queria na vida, o que eu queria num homem. Uma outra coisa que eu me lembro muito bem, enquanto eu ainda morava em Nova York como solteira, eu ouvi uma pregação de uma cristã, uma líder da igreja, que era muito admirada, ela e o marido. Eles eram o casal 20. E ela falou assim: eu tenho irmãs que falam para mim sempre: oh, se eu tivesse um homem na minha vida como seu marido, um homem já feito, um homem forte na fé, um homem que sabe pregar, um homem que lidera, um homem que sabe o que quer. E ela falou: e sabe o que eu falo para essas irmãs? Você não conheceu meu marido antes dele casar comigo. Foi a mulher que ajudou a esse homem se tornar o homem que ele é hoje em dia. E elas olhem para o cara já feito e acham que, eu quero esse tipo. Quando tem um irmão do lado dela que estava até melhor do que esse homem casado naquela época, antes de casar, ele está na frente do outro e ela não percebe. Porque ela está procurando o homem já feito. Eu sei que quando eu entendo o meu papel como mulher, eu posso ajudar Alcides crescer e fazer muito mais na vida dele como casado do que ele faria como solteiro. Mas eu preciso fazer meu papel de amar, de encorajar, de auxiliar, de admirar, de encorajar. Vocês, mulheres, estão dispostas a fazer isso? De olhar para esse irmão do seu lado, talvez no seu próprio bate-papo, e ver e ter visão pela vida dele? Ou você quer o homem já feito, onde você não tem trabalho? Olha, eu trabalhei muito para ajudar o Alcides a chegar onde ele chegou. É treinamento que não acaba. Verdade, verdade. E eu vou te dizer também, o Alcides me ajudou muito a ser uma mulher confiante, uma mulher segura, uma mulher que ama mais a Deus de forma mais profunda, a ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que lidera. Abrem os olhos, os campos estão cheios. Vai atrás, procure e pelo menos aprofunda as suas amizades com o sexo oposto. Você só tem como crescer por causa disso.
Amém. E finalmente, vamos para o nosso último ponto, a gente já vai estar terminando. E o último ponto, terceiro, é: confie no Deus eterno e faça o bem. Todos se lembram da canção número 66 do nosso livro de canções, Confie no Deus Eterno, uma canção do Otton Neves. Confie no Deus Eterno e faça o bem. E por aí afora. More com toda segurança na terra prometida, que sua felicidade esteja no Eterno e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida na mão do Deus Eterno. Confie nele e Ele o ajudará. Ele fará que a sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Salmo 37 é onde você encontra essa letra aqui. No Salmo 37, no versículo 1, se você puder abrir lá, diz assim, Salmo 37, 1: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Versículo 4: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Que salmo incrível! E esse salmo é um salmo longo, e eu quero encorajar você a lê-lo. Muitas partes desse salmo fala de estar invejando o ímpio, querendo ser como o ímpio, porque ele recebe algumas coisas. Mas o encorajamento aqui é qual? Confie no Deus eterno e faça o bem. Faça o bem. Você confia em Deus e continua fazendo o bem? E eu queria perguntar para você, como cristão, o que é fazer o bem? Você sabe o que um cristão tem que fazer. Você sabe o que é fazer um bem para o cristão. Você sabe que ser cristão é servir o próximo. Jesus fala, se o grão de trigo não morrer, permanece sem dar fruto, sem se multiplicar. Se eu não morrer para mim mesmo, eu não vou frutificar. Se eu estiver focalizado em mim, de maneira egoísta, e não em servir o próximo, os meus irmãos, ou as pessoas do trabalho, e tentá-las ajudá-las. Você tem deixado de fazer o bem? Você tem deixado de compartilhar a sua fé? Você tem deixado de servir o seu irmão, a sua irmã ao seu lado? Irmãos, às vezes eu ouço alguns simplesmente marcando saída quando há interesse romântico. Aí ele marca saída. Eu quero saber se você está marcando saída quando não há interesse romântico naquela irmã. Porque você quer servir. Porque você entende que é servindo que você, na verdade, está ganhando. Alguém muito sábio falou, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Se isso é verdade para uma pessoa fora do mundo, uma pessoa no mundo, imagine uma pessoa na igreja. Você tem deixado de marcar saídas com as irmãs e servi-las só porque você não tem interesse romântico nela? E sendo egoísta e ficando sozinho no seu sábado à noite, muitas vezes até se colocando numa situação de pecar, porque você não quer servir? Você parou de fazer o bem? Você tem deixado de parar de fazer o bem, compartilhando sua fé, estudando a Bíblia com as pessoas? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana, nós recebemos a notícia que um irmão nosso, da nossa irmandade de igrejas, num país onde cristianismo não é bem recebido,
foi condenado à morte por ter se tornado um cristão, por ter se convertido ao cristianismo. Essa semana. E você está tendo dificuldade para servir o próximo? Para servir a pessoa no seu trabalho? Para compartilhar sua fé com aquela pessoa? Para estudar a Bíblia com a pessoa que está indo para o inferno? Você tem a liberdade de fazer isso e você não está fazendo? Confie no Deus eterno e faça o bem. Sirva o seu irmão, sirva a sua irmã. Ajude a pessoa que está com você lá no metrô, que você vê todo dia na padaria, que você cruza lá quando você está indo para o trabalho ou está voltando do trabalho. Todo dia você vê aquela pessoa e você não convidou aquela pessoa para conhecer a Deus, para estudar a Bíblia. Mais uma semana se passou e você não serviu aquela irmã, não serviu aquele irmão. Só pensou em si mesmo. Confie no Deus eterno e faça o bem. Leslie? Cadê a Leslie? Estou aqui. Oi, vai lá, vai em frente. Eu só quero encorajar vocês. Muitas vezes a gente entra em alguns hábitos não muito bons. Mas para sair disso, basta a fazer uma decisão. Uma decisão de fazer o bem. E é que nem quando a gente está fora de forma, né? A gente está, talvez, durante a quarentena, ficando muito em casa, muito sentado muito, comendo muito em frente da televisão. De repente, a calça não fecha mais, as roupas não estão muito bonitas. E a gente precisa reconhecer, eu estou fora de forma. Nós podemos estar fora de forma espiritualmente. Nós podemos deixar a bola, pisar na bola e não fazer aquilo que a gente precisa fazer. Levanta e faça o bem. Vai lá, fazendo as coisas que você fazia desde o princípio. Lembra aquela igreja lá em Apocalipse? Volta ao seu primeiro amor. Faça as coisas que você fazia aquele primeiro ano que você era cristão novo. Sua leitura, você não deixava de ter sua leitura. Suas orações, você ia atrás de pessoas para orar com você. Está em todos os cultos, de não fazer nenhuma desculpa para estar nos cultos. Os cultos não podiam ser mais fáceis do que hoje em dia. É tudo virtual, na sua casa. E ainda tem gente que falta. Irmãos, quando eu fiquei sabendo sobre esse irmão, e ele é novo, ele parece que tem uns 25 anos. Esse irmão que foi condenado à morte. E olha, Deus pode fazer qualquer coisa, mas a situação dele parece bem difícil. É bem provável ele vai perder a vida por uma decisão correta. Nós temos que usar nossa liberdade para fazer o bem, que nem Alcides falou. Amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando aqui. São 3 canções que eu quero que você se recorde delas. A primeira canção é a canção que fala sobre estou ancorado num rochedo firme que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Não nos nossos sentimentos,
mas no rochedo firme, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus Cristo. Lembre-se daquela outra canção, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Temos que estar colocando nossas forças em Deus. É Deus que vai fazer renovar as nossas forças. E, finalmente, a terceira canção, meus irmãos, que é confie no Deus eterno e faça o bem. Nós estamos extremamente gratos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu sei que foi um pouco longo, mas a gente pensou, puxa, não vamos perder essa oportunidade. Vamos compartilhar o que está no nosso coração, vamos tentar encorajar, vamos tentar servir os irmãos da melhor forma possível. Então, isso era o nosso desejo. Nós esperamos que, de alguma forma, nós possamos ter ajudado a você. Eu sei que tem um espaço agora para perguntas e respostas, então eu vou passar a palavra para os organizadores. Muito obrigado, que Deus os abençoe, amamos muito vocês.